O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade divulgar a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando sempre o consolo, o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão, Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, Dr. José Henrique é palestrante, orador espírita por todo esse país e internacionalmente também, e presidente da AME, da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. E está nos trazendo hoje o tema, o problema do ser. Dr. José Henrique, obrigada sempre e a sua presença aqui conosco no programa Atualidade Espírita. Muito obrigado, eu que agradeço. E já que você falou, já vou fazer uma propaganda, né, Cátia? Isso mesmo. Amanhã, dia 11, estaremos lá no Grupo Espírita Legionários do Bem, recebendo um querido irmão, excelente orador, que vai falar de homeopatia e perispírito, o Dr. Marcelo Nazaré, conhecido também em todo o Brasil e internacionalmente falando. Então, estamos aí aguardando vocês para comparecerem amanhã no Legionários do Bem. O horário, doutor? De 10 ao meio-dia. De 10 ao meio-dia. Então, é a presença da AME Da Associação Médico Espírita. Isso. E ele é de Amparo, São Paulo. Ah, sim. A presença da AME de São Paulo aqui em Friburgo, exatamente, prestigiando a AME daqui. Então, compareçam, que será um excelente esclarecimento a todos, com certeza. Então, doutor Zé Henrique, o problema do ser. A alma humana é a unidade consciente que domina as funções e os elementos materiais do ser. Como a alma divina domina o universo? Perfeito. Está bem claro aí na sua pergunta, Kátia, que a alma é exatamente esse grande poder de organização. É a alma que domina, é a alma que acrescenta, a função está na alma, a consciência está na alma. Então isso derruba completamente os conceitos materialistas. A função não é do corpo, simplesmente a alma que instrumentaliza o corpo. Então a consciência, o pensamento, as emoções, ela que verdadeiramente organiza todo o corpo físico. O corpo físico ele fica exatamente à mercê da atuação do espírito. Então, da mesma forma que a consciência, o espírito, vamos assim dizer, atua nos elementos materiais, atua nos órgãos, atua nas células, e é muito importante entendermos isso pelas questões de saúde. Se estamos bem mentalmente, psiquicamente, obviamente vamos exercer este comando nas nossas células. Então é muito importante os valores morais que o Cristo tanto apregoou. Eu gosto muito de usar uma frase que Jesus, sempre onde ia, ele dizia: que a paz esteja convosco. Por que será isto? Porque a paz harmoniza todo o nosso arquipélago celular, na fabricação, né, na síntese de substâncias, de hormônios, de neurotransmissores. Como é bom estar em paz. E da mesma forma que a alma divina, que são os espíritos mais aquinhoados, os espíritos superiores, os espíritos divinos comandam, vamos dizer assim, a arquitetura do universo, do espaço, do cosmos, das estrelas, dos sóis, ou seja, a alma divina, ou seja, o espírito que já alcançou patamares que nós ainda não alcançamos. Então nos cabe essencialmente atuar nos corpos que nos diz respeito. Já é uma grande função, na verdade. É bastante, né? Olha a responsabilidade Muito. que nós temos. A forma sutil, doutor José Henrique, mesmo durante a vida,
pode se separar do corpo, agir e aparecer à distância? Perfeitamente. Nós conhecemos muito bem o espiritualismo experimental, que isso foi muito bem, né, organizado, foi muito bem compilado, trabalhado pelo nosso querido mestre de Lyon, Allan Kardec, que essencialmente a doutrina espírita teve o seu aspecto científico de início. Tanto que na definição da doutrina espírita, Allan Kardec coloca como a ciência, que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos e suas relações com o corpo físico. Então, na essência primária de interpretação da doutrina, Allan Kardec nos coloca como um processo científico. Agora, a ciência dos homens, a ciência contemporânea, está começando a se aliar a esse espiritualismo experimental. Então, não é mais novidade, apenas isso ainda não é trazido como uma revelação, como uma evidência verdadeiramente científica no nosso mundo, mas já sabemos do estudo dessa estrutura sutil, que eu vejo até, Kátia, queridos companheiros, o futuro da medicina vai estar na descoberta dessa estrutura sutil, que conhecemos muito bem com o nome de perispírito, e que Paulo nos trouxe, o apóstolo, com o nome de corpo espiritual. Então, a emancipação da alma. Por exemplo, o sono físico nada mais é do que a expansibilidade do corpo espiritual, onde o espírito, levando o corpo espiritual, ainda ligado ao corpo, vai ingressar no mundo espiritual. Vai se integrar, vai lidar com afetos, com desafetos, e o corpo fica ali inerte. Não é? Então o espírito realmente ele se evade, mesmo que ainda estejamos encarnados, não só pelo sono físico. Nós temos outros fenômenos como sonambulismo, êxtase, estados alterados de consciência, a meditação, o relaxamento, os famosos cochilos que damos durante o dia. É o espírito que se emancipa. Ele precisa muitas vezes se desentrançar do corpo físico para mergulhar no mundo espiritual, para cumprir uma finalidade, para atuar à distância. Muitas vezes estamos cochilando, o nosso espírito vai ajudar um ente querido, vai ajudar um amigo que está numa outra condição, num outro país, numa outra cidade, e desconhecemos isso. Olha que coisa extraordinária, né? Como o espírito ele se emancipa do corpo para cumprir um objetivo, cumprir uma finalidade, até de ajuda, até de caridade, ou não. Ou não. Vai depender, né? Vai depender da condição, do estágio que esse espírito se encontra. Às vezes ele vai ser alimentado por ideias insanas. Nós sabemos disso, porque tudo funciona dentro de uma lei, a lei de atração, a lei de sintonia. Nós vamos atrair espíritos da mesma ordem. Iremos a locais compatíveis com o nosso estágio espiritual. É importante entendermos isso. Doutor, é a existência do corpo fluídico ou o molde do corpo material que nos explica essas leis? Exatamente. É a existência desse molde, porque, na verdade, o corpo espiritual, o perispírito, é aquela estrutura que intermedia, né, o espírito em relação ao corpo. Porque a estrutura espiritual que desconhecemos, o Livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga nos fala que o espírito é uma centelha, mas não temos ainda acesso ao conhecimento do que é o espírito. Mas deve ser uma estrutura extremamente quintessenciada, extremamente sutil. E o corpo é muito denso. Então nós precisamos de um liame, de um ponto de ligação entre o espírito e a matéria. E aí entra o perispírito. E é o perispírito em que, na verdade, vai organizar a formação do corpo físico. Quando, diante daquele momento tão nobre, tão específico que é a concepção, quando o óvulo se une, espermatozoide, e ali já existe vida, daí defendermos sempre a importância da vida, somos os grandes defensores da vida, o perispírito, o corpo espiritual, que modela o corpo físico, começa a atuar, obviamente. O perispírito não pensa, mas o espírito que é o órgão pensante. E, claro, com a ajuda da equipe espiritual concernente, vai começar a fazer o processo de divisão celular. É o molde.
É a modelação do corpo físico, que em verdade é organizado pelo perispírito sob os auspícios do espírito. Olha que coisa fantástica, né? Então aquilo começa a se desenvolver, forma um embrião, forma o feto, até o momento tão nobre, tão belo, que é o nascimento, quando encontramos com a luz dessa encarnação, para darmos prosseguimento ao nosso processo evolutivo. Segundo Claude Bernard, médico e fisiologista francês, há como um desenho pré-estabelecido de cada ser e de cada órgão, doutor José Henrique. Vejam como você colocou, Kátia. Claude Bernard, ele viveu entre nós no século XIX. Em meados, mais ou menos, da codificação. Quando a doutrina espírita foi codificada, em 1857, o nosso querido Claude Bernard, esse grande cientista francês, médico, ele tinha 44 anos, estava no auge. Então vejam como você colocou uma situação, ele já ali no século XIX, nos falando, um cientista, sobre esse molde perispirítico. Ou seja, uma organização, um molde que vai gerar os órgãos físicos, as células, ou seja, a estrutura física. Então a ciência da época, no século XIX, através de Claude Bernard, já nos traz a evidência de um corpo espiritual. Já se curvava essa realidade, né? Essa verdade. Aliás, esse período, Kátia, foi um período de grande iluminismo, né? De iluminação na Terra, onde encarnaram entre nós espíritos altamente científicos, avançados no campo das artes, da biologia, da medicina, para assessorar, né? Dar esse apoio a uma doutrina que estava nascendo, a doutrina espírita, a doutrina consoladora e redentora, com o apoio da ciência. Vejam que tudo é programado, nada acontece por acaso. Nada. Leibniz, é assim que pronuncia? Leibniz, filósofo e cientista alemão, dizia que todas as almas estão unidas a um corpo e que não existem almas desprovidas deles. Explique para nós essa afirmativa. Mais uma vez aí contemplando o nosso raciocínio. Leibniz, esse grande filósofo alemão, já nos falava exatamente isso, porque toda alma precisa de um corpo, mas não é só o corpo físico. Ela precisa de um corpo para se unir ao corpo físico, que é exatamente o corpo espiritual. Essa estrutura quintessenciada, que eu absolutamente tenho certeza que é a partir dessas evidências, desses estudos que já estão acontecendo, principalmente da emancipação da alma, da interpretação dos sonhos, por exemplo, das experiências quase-morte, que hoje é estudado no mundo inteiro, é que nós vamos chegar às conceituações que nos cabe, de entendimento, de compreensão e as pesquisas científicas assessorando todo este processo, que é a descoberta do perispírito. Onde estão as nossas marcas, onde estão as nossas memórias. Então o corpo, ele é formado pelo perispírito, que é o corpo do espírito. Então é como Leibniz falou aí, né? A alma precisa de um corpo, é o corpo espiritual. É o corpo espiritual. As sensações de integridade após a amputação de um membro, elas revelam a existência do perispírito. Isso é muito comum a gente ouvir pessoas relatando isso, né? Perfeitamente. As pessoas que sofrem uma amputação, por exemplo, traumática ou necessária, terapêutica, né? Por exemplo, um osteossarcoma de um membro inferior que tem que amputar a perna, fica aquela sensação de que ainda existe a perna. Tanto que os magnetizadores, diante desses casos, eles aplicam ali passes magnéticos, gerando uma sensação, porque ali isso evidencia a existência de um corpo modelador da nossa forma. Que Rupert Sheldrake, um dos grandes biólogos ingleses da atualidade, ainda está encarnado, ele diz que é um campo morfogenético, o perispírito, porque é um campo que vai gerar a matéria. Então continua a sensação, porque o corpo espiritual ainda está presente ali e vai continuar presente. Só não temos o membro físico. A matéria que foi amputada.
Então fica a sensação de que existe ali, né, realmente um membro, mas que na verdade a sensação vem do corpo espiritual. Isso é muito interessante, é uma comprovação. Uma comprovação, porque o que isso nos leva a crer e a entender? Que a sensação, a sensibilidade não está no corpo. Está no corpo espiritual, no fluido perispirítico do espírito. Ou seja, a perna foi amputada, mas existe ainda a sensação que eles chamam de integridade, ou seja, como se tivesse uma perna ali. Então quem sente a dor não é o corpo, é o espírito. Apenas esta expressão da dor no espírito se manifesta no corpo físico. O corpo é apenas um instrumento, é o veículo da dor que é sentida pelo espírito. Novamente é um depositório das sensações, né? Perfeitamente. As células do cérebro, Dr. Zé Henrique, são os verdadeiros órgãos da alma, dizia Haeckel. O germe material contém o ser completo, físico e mental. Explique isso para nós. É bom explicar porque Haeckel foi um dos grandes cientistas que aprovaram a teoria de Darwin, da seleção natural, que era um materialista. Então ele nos informa aí, através da pergunta, Ernest Haeckel, que tudo está inserido no corpo. Né? Tudo está o cérebro é que cria a função. Então nós vamos à teoria materialista do que chamamos de causalidade ascendente. Ou seja, é através da molécula, é através do átomo, é através da partícula que vai gerar a consciência. É através do dinamismo, da mecânica cerebral, da fisiologia do cérebro, da formação de substâncias, né, que são veiculadores do pensamento, é que vai formar a consciência. Isto é uma teoria materialista e que nós discordamos profundamente. A causalidade, na realidade, ela é descendente. É a consciência que vai atuar no átomo, que na verdade é o espírito. É a consciência que vai atuar na molécula. Porque, em verdade, como é que a molécula, a estrutura atômica, por exemplo, ou subatômica, vai gerar a razão, vai gerar a caridade, vai gerar o bom senso? Isso é profundamente incoerente. Existe algo muito maior do que simplesmente uma reunião de moléculas que agem mecanicamente. Então, o que cremos é em relação à causalidade descendente. Ou seja, é o espírito que, em verdade, atua na matéria. É exatamente o contrário, né? O contrário, exatamente. Então, Haeckel, coitado, foi muito infeliz porque era materialista. Que tudo está contido no germe material. Que é através do germe material que se forma a consciência. Quando, em verdade, não é isso que acontece. Os átomos podem representar a razão, o amor e a caridade? O cérebro cria a função? Absolutamente não. Não é o cérebro que cria a função, é o espírito que atua no cérebro. Então não podemos entender que os átomos reunidos, as moléculas, as partículas subatômicas também, vão gerar a caridade, vão gerar o amor, vão gerar a consciência, vão gerar a razão. Isso é absolutamente incoerente e incompatível. Isso não tem lógica, isso é ilógico. As moléculas, sim, estão sob a ação da atuação espiritual no corpo. É o inverso, como eu informei agora há pouco. Então, o cérebro é um instrumento que serve ao espírito? Como isso funciona? Isso é maravilhoso, né? Falaríamos aqui bastante tempo sobre isso. Ou seja, a atuação espiritual no cérebro, as energias mentais, as energias espirituais, que tem um curso, que tem um caminho. Então, inicialmente, o espírito atua pelo seu livre-arbítrio, pelo pensamento, pelas suas emoções, no corpo espiritual que vai atuar no corpo. Então vai chegar esta energia a uma estrutura que filtra tudo isso, que nós chamamos de epífise, ou glândula pineal, por onde tudo passa. Então há um espelho ali através de cristais que vão então filtrando essas informações, se adequando à organização física no cérebro.
porque a glândula pineal ela fica numa estrutura chamada zona límbica do cérebro. E aí nós vamos encontrar o reflexo disso tudo numa região cerebral típica dos homens, que é o córtex. O córtex é que vai interpretar o que o espírito traz para o corpo. E a zona cortical, então, vai distribuir para todas as células do corpo, até a pontinha do pé. Não há célula orgânica das 100 trilhões de células que nós temos que não vão sofrer a influência energética, psíquica, que o espírito derrama sobre o corpo. Então, começamos a entender, Kátia e queridos companheiros, a importância das escolhas que fazemos. Porque é o espírito, é a consciência que escolhe. E hoje nós temos a capacidade de entender o que é o bem e o que é o mal. E que isso vai se expressar no corpo, gerando doenças ou gerando saúde. É a opção que nós temos. Se nós estamos aqui pleiteando saúde, que não é a saúde simplesmente médica, alopática, medicamentosa, mas a saúde parte do espírito. A verdadeira saúde, a saúde real, a saúde integral. Então nós vamos chegar a um determinado ponto em que nós vamos promover no nosso corpo a saúde física, porque parte da mente, porque parte do espírito. É este derramamento energético, espiritual, né, sobre o corpo, sobre a organização celular. Inclusive fazendo eclodir ou não as nossas predisposições, as nossas tendências genéticas que nós trazemos, né, dentro da lei de causa e efeito, que herdamos também de nossos pais. É o nosso código genético. Em verdade, como é que podemos resumir tudo? Tudo está em nossas mãos. É o nosso livre-arbítrio. É uma responsabilidade bastante grande, né? Por isso, Kátia, a gente costuma dizer que não existe a cura. Existe a autocura. Claro, respeitando limites, respeitando a lei de causa e efeito, há alguns determinismos que trazemos, né, do nosso passado delituoso, do nosso passado indigno, e que não podemos fugir. Nós estamos falando em termos gerais, em síntese. E poderíamos até dizer, diante disso, que nós podemos abrandar muitas doenças kármicas, que nós estamos aqui cumprindo dentro da lei de causa e efeito. Vamos dar um exemplo claro para que todos entendam. Nós podemos transformar uma tendência de um tumor maligno num tumor benigno? Sim. Olha só o nosso livre-arbítrio, pela nossa energia mental. Nós podemos transmutar toda aquela mutação aleatória que acontece no câncer, por exemplo, para que isso se transforme num tumor benigno. É uma bênção divina, mas entra o nosso livre-arbítrio, entra o nosso esforço, entra a nossa compreensão. Nossa conduta ali. A nossa conduta. Resumo, a nossa moral. É verdade. Que, aliás, é o que está faltando um pouco, né? No nosso planeta, um pouquinho de moral. Doutor Zé Henrique, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje e vamos, meus queridos irmãos, a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir com esse tema maravilhoso trazido por Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. Até já. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você.
Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho com o tema maravilhoso, o problema do ser. Doutor José Henrique, então, como vimos falando, o cérebro, o corpo, são instrumentos que servem ao espírito, né? Se esse instrumento não estiver perfeitamente afinado, como nós podemos explicar isso? São doenças mentais, a idiotia, as perdas de memória, a loucura que aparecerão? Temos que entender esse instrumento que seria como se fosse... Leon Denis ele cita muito bem, um harmonium. Harmonium seria uma espécie de um piano, um órgão, né? Então essas teclas elas têm que estar perfeitamente adequadas para a atuação do espírito. Então quando estamos equilibrados, vamos assim dizer, psiquicamente, essas teclas estão afinadas. A desafinação seria exatamente o desequilíbrio do corpo. Algumas doenças que você citou aí, como idiotia, como loucura, como demências. Vamos citar, por exemplo, hoje, que é muito propalado, muito falado, a doença de Alzheimer, que é um processo degenerativo cerebral. Então, o espírito não tem como atuar, por mais que ele queira, porque o corpo, as teclas, o instrumento estão danificados. Então, e obviamente, cumprindo-se a lei de causa e efeito, é um sofrimento muito grande para o espírito que não tem um instrumento adequado. Agora, podemos pensar de outra forma também. Muitas vezes é o espírito que vai desafinar, que vai atuar no instrumento, que vai danificar o instrumento. Ou seja, vai promover a loucura, digamos assim, ou outras enfermidades, pelo livre-arbítrio do espírito. Então nós temos o inverso também. Nascemos, às vezes, com limitações, que seriam essas teclas aí desarmonizadas, onde o espírito não consegue atuar sobre elas, diante da limitação e da dificuldade orgânica, e o inverso. As teclas estão harmonizadas e o espírito é que vai desarmonizá-las. Ou seja, vai danificar as teclas pelas suas atitudes, pelas suas condutas, pelo seu livre-arbítrio. Uma alma delicada e poderosa precisa de um instrumento mais perfeito para as manifestações de um pensamento elevado? Em linhas gerais, sim. Nós sabemos que existem espíritos extremamente elevados, ajustados, espíritos iluminados, que encarnam em corpos
defeituosos, assim dizemos, ou vão adquirir deficiências, até como uma prova para esse espírito, até para que ele desenvolva cada vez mais o amor, a suportabilidade, a resignação. Mas, diante da sua pergunta, espíritos muito qualificados, nobres, verdadeiramente espíritos superiores, vão utilizar corpos mais saudáveis, mais delicados, mais sutis, até para as suas expressões superiores. Nós não temos ideia como aqui qualificar isto, por exemplo, o corpo de Jesus, que era totalmente rígido, embora tenha desencarnado, né, aos 33 anos, ou seja, numa idade ainda extremamente produtiva, mas nós não temos como, e principalmente naquela época, não tínhamos condições científicas, laboratoriais, de avaliar o corpo de Jesus. Certamente era um corpo mais delicado. Era um corpo, né? Não era um fluido. Era um corpo, era um corpo físico igual ao nosso, mas muito mais delicado, muito mais sutil, para albergar aquele espírito tão avantajado, tão puro como foi Jesus e como é Jesus, né? O cérebro e o corpo passam por uma completa mudança material em poucos anos? Grande pergunta, porque aí é onde os materialistas eles se complicam. Porque, segundo estudos avançados, principalmente dentro da neurociência, estudos atuais comprovam que os neurônios estão sempre sendo renovados periodicamente. Ou seja, os neurônios morrem e nascem outros. Como é que isso se nasce? Através da divisão celular, através das células-tronco que estão intimamente ligadas ao perispírito. Ou seja, é o perispírito que atua. Em verdade, é o vigor do espírito, né, a vitalidade do espírito que atua sobre o perispírito, promovendo a divisão celular e as modificações celulares. E aí fica a pergunta, se as memórias que se situam numa estrutura cerebral chamada hipocampo, elas são, vamos assim dizer, destruídas pela destruição dos neurônios, como é que as memórias ainda permanecem? Ou seja, elas não são destruídas, em verdade. E elas ficam aonde? Se normalmente elas ficam nos neurônios, dentro dessa estrutura cerebral chamada hipocampo. Porque, em verdade, a memória não está no corpo. Mais uma vez, comprovando que o corpo é um instrumento do espírito. As memórias, todos nós sabemos, ficam ali arquivadas, armazenadas no corpo espiritual, no chamado perispírito. Segundo Charles Fritz, um espírito que se comunicou para Leon Denis, que está escrito no livro dele, ficam nas dobras do perispírito. Então, isso comprova classicamente que as memórias não estão no corpo. E se os neurônios são destruídos, isso é uma comprovação. Então, os materialistas estão se perdendo diante disso. Como é que as memórias ficam, permanecem, mesmo com a destruição neuronal? Exato. É uma pergunta que eu faço a eles. E eles não vão saber me responder, não é, Fica sem Cátia? resposta. É verdade. Os fatos que separam o espírito da matéria, a inteligência do corpo, podem ajudar a fisiologia e a psicologia? Perfeitamente. Porque a inteligência, tudo está no espírito. Então, o espírito é uma estrutura identificada, diferente da matéria, não é? Mas atua na matéria, fazendo essa ponte, essa interligação, esta interconexão. Então, o pensamento é do espírito, mas atua na matéria. A emoção é do espírito, mas atua na matéria. Então, isso vai ajudar sobremaneira as ciências, a fisiologia, a psicologia, quaisquer ciências que se abram para essa nossa visão. Porque, em verdade, Kátia, nós estamos cada vez mais fincando as balizas na era espiritual. Não há como fugir disso. A própria ciência está se vergando a existência de uma estrutura que não é material. Nós chamamos de uma consciência não local.
Isso já trouxe aqui num outro programa a questão da experiência quase-morte. Se você está diante de um corpo morto, entre aspas, enquanto os médicos estão reanimando, como é que o espírito retorna a este corpo trazendo informações tão precisas? Porque a consciência não está na matéria, não está no cérebro que está morto. Não temos ali ondas eletromagnéticas, não temos nenhum movimento cerebral, assim como o cardíaco. Aliás, primeiro precisamos voltar aos batimentos cardíacos para ter a mente ativa, voltar à atividade mental. Então, naquela experiência quase-morte, nós não temos vida. No entanto, o espírito está emancipado, está penetrando em outras regiões. E traz essas informações. Perfeitamente. Então, isso comprova classicamente essas duas estruturas, mas que estão ligadas. Isso vai ajudar a psicologia, a fisiologia e outras, né, outros ramos, né, outras cadeiras, como, por exemplo, a própria epigenética, que já nos afirma que são as crenças que vão controlar o corpo. Ou seja, é o fim da ditadura dos genes. Nós não estamos mais à mercê dos genes, e sim das crenças. Elas que vão determinar os valores morais a nossa organização física, ou doente ou saudável. E se a alma representasse a soma dos elementos corporais, não deveria haver correlação entre o físico e o mental? Perfeitamente. Se a alma é representada pela organização física, ela está inserida, é o germe material, como a Haeckel nos fala, seria uma estrutura única e que não acontece. Quantas vezes estamos com o corpo doentes, ou seja, fisicamente doentes, e a mente saudável? E vice-versa. Quantas vezes estamos com o corpo rígido, saudável, e a mente doente? Então não podemos unir, fazer essa uniformidade. O germe material, ele contém o espírito, ele contém a organização espiritual. Não, porque seria uma coisa só. O corpo e o espírito iriam vibrar unissonamente na mesma faixa. Corpo doente, mente doente. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Se o homem estivesse integralmente contido no germe físico, deveríamos encontrar as qualidades e os defeitos dos seus pais e na mesma proporção? Perfeitamente. Nós estaríamos às expensas da hereditariedade. Seríamos moldes de nossos pais. E a gente sabe que não é assim que acontece. Os filhos, muitas vezes, são diferentes dos seus pais, né? Porque se realmente o espírito está ali contido no germe material e nós somos formados, né, não só fisicamente, como mentalmente, psiquicamente, através dos genes que nós herdamos de nossos pais, nós seríamos esses moldes, né, de nossos pais. E nós sabemos perfeitamente que não é assim que acontece. Quantos filhos são diferentes de seus pais? Trazemos, né, algumas consonâncias, algumas similaridades, porque também existe uma certa influência de nossos pais sobre nós, mas não ferindo, não violentando a nossa identidade e a nossa individualidade que está no espírito. Existe uma lei que nós chamamos a lei de afinidade, e os amigos espirituais nos falam que nós encarnamos pela lei da afinidade. Ou seja, nos reunimos com os nossos pais por uma lei, a lei de afinidade. Então trazemos sim, né, algumas tendências, algumas predisposições, não só físicas, mas também psicológicas de nossos pais, mas não totalmente. Não totalmente. Porque o espírito ele traz a sua individualidade, não é verdade? Como explicar, então, as aptidões de Mozart e que não existiam em seus pais? Perfeitamente. Esse grande gênio que aos 5 anos de idade sentou-se ao piano e compôs um concerto. E os pais eram extremamente limitados, extremamente ignorantes. Isso prova, como outras provas de meninos prodígios, de crianças prodígios, né, que a nossa ligação com os nossos pais é limitada, porque o espírito traz a sua individualidade, traz a sua autonomia,
E Mozart foi um grande exemplo, esse grande compositor, Wolfgang Amadeus Mozart, que era um gênio da música e que não estava de acordo com seus pais, que eram limitados, culturalmente falando, né? Eram pessoas muito simples. Mas isso prova, né, que nós trazemos esses atributos que chamamos de apanágio das nossas vivências espirituais, das nossas encarnações, da nossa individualidade, da nossa autonomia e comprovação, mais uma vez, da reencarnação. Porque onde fica a justiça de Deus aí? Né, de um gênio como Mozart? Ah, você vai ter, né, esses atributos, este apanágio, enquanto uns têm, outros não têm. E fica a pergunta, onde está a justiça divina? Na verdade, que só a reencarnação explica. Era um espírito altamente qualificado dentro da arte musical e que nos trouxe tantas coisas belas. Desta forma, o bem e o mal, as dores morais, são provas evidentes da nossa origem espiritual, Dr. Zé Henrique? Inexoravelmente. Ou seja, trazemos já qualidades morais ou não, que chamamos de defecções morais, fruto das nossas experiências. Isso está lá na nossa organização espiritual, está lá em nossas memórias, no corpo espiritual, nos nossos registros e automaticamente também nas nossas memórias celulares. Então, não é o corpo, simplesmente o corpo, isso passa a ser totalmente lógico e incoerente, que vai entender, os átomos vão entender o que é o bem e o que é o mal. Isso é profundamente incompatível. Agora, o espírito trazendo suas experiências no bem, no mal, ou seja, nos valores morais ou na sua imoralidade, que vai atuar na organização física, gerando, obviamente, distúrbios, processos, né, de uma grande revolução na nossa arquitetura celular, gerando enfermidades, não é verdade? E, doutor Zé Henrique, nós poderíamos dizer que o espírito ele é indivisível, indestrutível e imortal, para encerrarmos aqui o nosso encontro? Que coisa bela, né? Isso é uma frase do nosso grande apóstolo, também da doutrina espírita, Leon Denis, né? Que prova exatamente que o espírito é indestrutível, é inviolável e é imortal. A imortalidade. Isso nos preenche profundamente, nos enleva, entendendo que todos somos imortais. E até aceitarmos, por conta disso, a morte, que ainda é dolorosamente vivenciada por muitas criaturas apegadas à matéria e muitos espíritos que se comunicam, né, através das nossas mesas mediúnicas, trazendo suas dores, seus apegos, seus sofrimentos, ou seja, a consciência. Porque os espíritos, quando se comunicam, isso é uma comprovação científica, eles trazem a sua consciência, suas emoções, seus pensamentos, a sua condição espiritual, que obviamente vão aguardar uma outra oportunidade reencarnatória para se manifestarem na organização física, seja aqui ou seja em outro orbe, afinal há muitas moradas na casa de meu pai, e dando o prosseguimento no seu processo evolutivo. Então, isso é extremamente gratificante, animador, para continuarmos desenvolvendo a fé no futuro, a esperança, porque somos indestrutíveis, somos invioláveis e somos imortais. Aí está a beleza da nossa querida doutrina espírita. Doutor Zé Henrique, agradecemos profundamente a sua presença aqui no programa, nos trazendo sempre essas revelações, esses estudos. Muito obrigada. E convido a todos e convoco a todos que estudem, porque o estudo é muito importante. Exato. Né? E que amanhã compareçam à reunião da AME, que é uma reunião de estudos. Que é uma reunião de estudos. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, desejando a todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus, nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, esse mestre amigo que está sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.